Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa resolução da prova da Unicamp, essa prova de 2024. O que eu vou trazer para você aqui de importante para que esse vídeo, para que esse material seja válido para você como uma preparação, até uma antessala para você saber o que você vai enfrentar numa prova da Unicamp, no quesito aqui que eu falo para você de inglês. Então, de que forma esse material vai ajudar você a obter o melhor resultado nessa prova. Toda vez que você pega uma resolução para assistir, a ideia é que você faça a prova anteriormente da mesma forma que você faria na hora do vestibular, ou seja, você faça como se fosse um simulado. É importante que você tenha essa experiência, essa dificuldade. Não importa, inclusive, se você já fez essa prova recentemente ou se você fez a prova para valer, essa prova de inglês para o concurso de 2024, se você tenha feito, não tem problema nenhum você sentar para fazer de novo. Você vai lembrar de algumas coisas, mas não de todas. É interessante você observar que quando você refaz uma prova, você não memoriza exatamente a resposta correta. Eu acredito, se você está concorrendo num concurso para valer, você já deve ter observado esse tipo de evento. A gente não memoriza as respostas corretas depois de um certo tempo. A gente memoriza a questão, reconhece. Essa questão é familiar, mas você não memoriza a resposta. Então, sentar para fazer, como se fosse fazer de fato uma prova, é muito importante. E uma vez feito isso, é importante que você observe na correção do gabarito. É importante você corrigir o gabarito a partir dos seus erros que você constrói o conhecimento que te falta, as lacunas que você precisa preencher e quais são as lacunas às quais você tem que prestar mais atenção. Sejam elas de linguagem, seja elas de vocabulário, seja ela de abordagem de questão. Prestar atenção como fazer uma questão, tá? Isso é muito importante aqui no inglês. Então, faça a prova antes, anote o seu gabarito, o gabarito está à disposição, e venha corrigir as suas dúvidas durante o vídeo você vai corrigir as suas dúvidas. Outro fator importante. Eu quero que você observe como funciona a prova da Unicamp. Se você for definir as provas em termos de dificuldade, a prova da Unicamp seria uma prova não tão difícil, porém uma prova um tanto quanto complexa de entender como funciona. A partir do momento que você entende como ela funciona, ela fica muito simples, muito fácil, muito acessível. Então, ela tem uma abordagem ortodoxa. O que eu quero dizer com isso? Ela cobra as questões de uma maneira um tanto quanto diferente. Então, isso causa um certo espanto. Uma vez que você supera esse espanto, uma vez que você está familiarizado com o estilo da questão, e essa familiaridade vem exatamente desse tipo de material que a gente tem aqui, fazendo provas anteriores, entendendo como a banca pensa, você observa que as questões não são tão difíceis. E você vai notar que essa prova não foi uma prova tão difícil assim. A banca tenta manter uma homogeneidade nas suas questões. O que eu quero dizer com isso? Ao contrário do Enem, não tem questões fáceis, médias e difíceis. A Unicamp busca sempre fazer uma questão ótima. O que é uma questão ótima? Uma questão que não é nem tão fácil, nem tão difícil, mas que seja boa no aspecto da discriminação. Discriminação em que aspecto? O aluno preparado acerta, o aluno que chega sem preparação erra. Na maioria das vezes, a Unicamp consegue se dar bem. Na maioria das vezes, a Unicamp cumpre o seu objetivo. Eu vou mostrar para você depois um gráfico e um comentário que a Unicamp sempre publica depois de algum tempo. Essa resolução está baseada nesses comentários que a Unicamp publica. E aí você vai perceber que normalmente ela é feliz no que ela se propõe. Em quê? Fazer uma discriminação. Avaliar de forma que os candidatos que estão de fato preparados obtenham sucesso na prova. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas na maioria das vezes a Unicamp é feliz no seu objetivo. Então, entenda como a prova funciona. Não se espante com a dificuldade do vocabulário. O vocabulário você constrói a cada momento, a cada correção de prova, a cada leitura de texto. Quanto mais você ler, maior vai ser o seu vocabulário. Essa é uma construção contínua. Então, para as provas de linguagem, você tem que ter essa construção de vocabulário. Então, presta atenção nisso aí. Eu vou fazer com você o comentário conforme a Unicamp trouxe e vou apontar para você de que maneira você poderia chegar para acertar aquela questão
onde você poderia errar e já pensando nas próximas questões que você vai vir a enfrentar. Vamos lá, até mais. A primeira questão de inglês na prova da Unicamp de 2024 foi a questão de número 66, eu apresento ela aqui para você. Aqui está. Você tem dois textos. Um texto é um trecho do discurso do Martin Luther King e um texto 2 é um texto gráfico, uma imagem com uma frase. A Unicamp sempre procura fazer esse tipo de intertextualidade em algum momento da prova. E aqui começam os problemas, porque às vezes um aluno está esperando uma coisa mais tradicional. Eu vou fazer a leitura do texto, tentar interpretar. Aí quando você vai ver, se dá conta que a imagem você tem que analisar também. E se te falta vocabulário aqui, a coisa aperta. Eu espero que você já tenha feito essa questão. Então venha aqui para observar quais aspectos você poderia utilizar para responder. Bom, a primeira coisa a fazer é olhar o texto gráfico. E você perceba que tem um homem branco, um homem da cor negra, e você tem ali uma frase, quick, hire one. Qual é a ideia? Hire é um vocabulário que você já deveria conhecer se você fez a preparação. Então, chegou aqui, to hire, contratar, tá? Então, ele está falando assim, rapidamente, rápido, contrate um, escolha um, seria uma leitura. Mas a ideia de contratar tem uma implicação maior. Você está trazendo alguém para sua empresa, então, o que ele está dizendo? Que há um racismo velado. É o que está escrito ali, Anti-black racism happens here. Ou seja, um racismo anti-negro acontece aqui. Vamos confrontar isso. Então é um cartaz chamando a sua atenção para a presença do racismo hoje em dia. Como o racismo ele é presente em diversas esferas da vida. Vamos ler o texto? Vamos lá. Então tá aqui, texto número 1. I have a dream. Pronto, você já sabe o que está falando. É o Martin Luther King no seu discurso em 1963 em Washington. Grande marcha para Washington do Martin Luther King. É o discurso talvez um dos mais emblemáticos do século XX. E ele fala, eu tenho um sonho. O sonho dele é o quê? Que a América, né? Por que esse discurso ele é tão impactante? Por que ele é tão importante? O Martin Luther King faz o discurso em 1963 para marcar os 100 anos da Emancipation Proclamation. O que é isso? Em 1863, o presidente Abraham Lincoln declarou a emancipação da escravidão nos Estados Unidos bem no auge da Guerra Civil. Então, 100 anos depois, de uma maneira muito simbólica, o Martin Luther King escolhe essa data para fazer o seu discurso em Washington, embaixo da grande estátua da qual você tem o Abraham Lincoln sentado. Então ele escolhe aquele lugar, aquele momento, aquele ano para fazer um discurso que realmente deu certo. É realmente um dos discursos mais simbólicos do século XX. É nesse seu discurso que I Have a Dream, que já apareceu em camiseta, em filme, já foi até remix de música eletrônica, porque é realmente um discurso muito simbólico. Então vamos lá. I have a dream that one day down in Alabama with the vicious races, with its governor having in his lips dripping with the words of interposition and nullification, that one day, right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white little girls as sisters and brothers. Ou seja, eu tenho um sonho que um dia lá embaixo, no Alabama, lá no sul, com seus racistas, com o seu governador, com as palavras nos seus lábios de interposição e nulificação. Ou seja, ele está falando que o Alabama ainda vive 100 anos depois, dias em que o racismo é totalmente presente. Mas ele tem um sonho que um dia as pequenas garotinhas negras e os pequenos garotinhos negros, as menininhas brancas, todos eles serão capazes, be able to, de se juntarem e viverem como irmãos e irmãs. Ou seja, ele tem um sonho que no futuro as crianças do Alabama, sejam elas brancas ou negras, vão conviver em paz. É um pequeno trecho do discurso que ele repete o tempo inteiro. O discurso eu realmente recomendo a vocês que façam a leitura. É longo, mas é um excelente recurso. Pode ler em português, não tem problema nenhum.
pode ler em português antes para ler em inglês depois, para você ter a ideia do que ele está falando. E aí, com a ideia, tendo entendimento do que ele está falando no discurso, você vai construindo palavra por palavra o seu entendimento. Então, tem o texto 1, um sonho do Martin Luther King de no futuro o racismo seja passado. O futuro chegou. Texto 2, o racismo ainda está presente. Você já fez essa leitura. Há uma intertextualidade. Uma coisa do passado prevendo um futuro que ele gostaria de viver. Esse futuro chegou, é o nosso presente. O nosso presente, a gente ainda tem o racismo de uma maneira muito presente. Então você já entendeu o que ele está falando aqui. Vamos virar a página e procurar exatamente essa questão que aponte essa observação. Considere os dois textos, ou seja, faça a intertextualidade assinando a alternativa correta. Letra A. O texto 2 apresenta uma consequência social advinda do fato que o sonho mencionado no texto 1 tornou-se realidade. Na verdade, é exatamente o contrário, né? O sonho não se realizou. O racismo ainda é persistente. A A está fora. Letra B. O texto 1 e 2 são complementares. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Porque usam diferentes linguagens? Sim. Para ilustrar a natureza velada do racismo. Acontece que o texto 1 e o texto 2 falam sobre o racismo. O 2, ele fala que ele é velado, mas ao mesmo tempo ele apresenta, olha, o racismo existe. Tá? E o texto 1 fala claramente, não existe racismo velado, o racismo é presente. Então, poderia ficar confuso aqui entre a ideia da palavra velada, uma coisa que não é dita. O 2 deixa bem claro, olha, quando você escolhe para contratar um branco no lugar do negro, você está revelando o seu racismo sem pensar. Ele está muito intrínseco. Mas o texto 2 já é claro, ó, não existe o racismo, acontece aqui. Então a palavra velada, deixa eu deixar um pouco confuso aqui. Você já tinha eliminado a A, pode estar considerando a B, marca lá uma interrogação. Letra C. O texto 2 funciona como um indício de aquilo que se almejava em 1, o quê? Que brancos e negros convivessem em paz, em harmonia, sem racismo no futuro, ainda não se tornou realidade em todos os contextos. Perfeito, excelente. Alternativa C. E por que a C está correta e a B está incorreta? A palavra velada ali está um pouco confusa. Porque no texto 1 não é velado. Ele está dizendo, olha, lá no Alabama a coisa não está legal. O racismo é presente. Então não é um racismo velado. Ele fala que o próprio governador é muito racista. E no texto 2, ele é velado na imagem, mas na legenda, no texto escrito, já não é tão velado. E a 2 funciona exatamente. Havia um desejo no texto 1, e quando a gente vem para o presente, que é o futuro do texto 1, aquilo que se almejava não se concretizou. Toda vez que você se depara com uma situação como essa no concurso, você tem que pensar da seguinte maneira: professor, fiquei entre duas, qual é a certa? É aquilo que você pode responder com base que não está no texto. Mas professor, e se for uma inferência? É a mesma coisa. Não tem como você fazer uma inferência equivocada. O que é inferência? Talvez algumas pessoas não tenham clara a diferença entre interpretação e inferência. Interpretação, leitura, vamos chamar-la leitura, tá? A leitura é aquilo que está presente. Aqui está presente, sem nenhuma dúvida. Inferência é quando há uma sugestão. É você quem vai completar essa informação com base no que você recebeu. E essa sugestão que você vai completar é possível a partir do que você está vendo no texto. Aqui no caso não. Aqui não é inferência, aqui é leitura, tá? Poucas questões apresentam inferência. Tem questões de inferência na VUNESP, tem questões de inferência no Enem, mas na Unicamp é muito difícil você ver uma questão sobre inferência. Letra D. Os textos 1 e 2 são contraditórios? Não, não são. Estão falando da mesma coisa. Porque empregam diferentes recursos de linguagem? Sim, mas não são contraditórios. Estão conversando entre eles ao tratar do racismo. Portanto, questão 66, alternativa B. Olha como o pessoal foi. Foi uma questão até tranquila. Não surpreende que a segunda resposta mais colocada foi a letra B. Mas não foi uma questão difícil. 68%
68,86, um grande número, tá? Então foi uma resposta considerada fácil. O pessoal conseguiu fazer a leitura mesmo talvez não dominando bem o vocabulário. Talvez o conhecimento sobre o que significa o discurso do Martin Luther King. Alguns alunos com quem eu conversei tiveram dificuldade ali com Quick Hire One, mas ignorando, puderam perceber que anti-black racism happens here, let's confront it. Leram isso aqui e perceberam, poxa, o racismo ainda está presente. Então conseguiu, mesmo ignorando aquele título, Quick Hire One, conseguiu ali, na dúvida, escolher a letra C. Um pouquinho do pessoal foi na letra B. Então, foi uma questão considerada um tanto quanto fácil, tá? Olha só, embora o índice de dificuldade tenha sido compatível com o que a banca esperava, foi surpreendente notar que a alternativa B teve a segunda maior porcentagem. Eu não me surpreendi, Unicamp, de verdade. Porque para a banca, a natureza velada, conforme consta nessa opção, pode ser prontamente refutada a partir de termos cognatos no texto 1. Mas na hora da prova, a coisa fica meio complicada. E aquele velado vem aqui para o final, e pode ser que às vezes o aluno, na atenção, esqueça do 1 e 2 e vem para cá. Isso é muito comum, tá? Então não achei estranho, não. E se a Unicamp achou estranha, a questão poderia ser reelaborada. Acabou sendo uma questão, como está aqui, fácil, tá certo? Seria esperado um maior equilíbrio entre as escolhas das demais alternativas. Não tem como. As outras duas não tinham a menor condição, tá? O que não ocorreu, portanto, contribuiu para a classificação fácil da questão. Ainda assim, a Unicamp não dá o braço a torcer. Ainda assim, o índice de discriminação foi bom. O que é o índice de discriminação que eu tanto falei lá na introdução? Quem está preparado, acerta. Quem não está preparado, cai de paraquedas. Vou ver o que vai dar aqui. E assim, é inglês, não dá para escolher outra prova. Todo mundo faz a prova de inglês. Evidenciando que a proposta cumpriu seu papel. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Eu achei uma questão bem fácil, mas eu entendo quem teve dificuldade ali com o vocabulário, tá? Então, quem está assistindo não conhecia essa questão. Aprendeu que quick é rápido e hire, contratar. Já põe aí no seu caderninho, já anota, já põe essa palavra no seu Anki, se é o caso, e vamos para a próxima. Até mais. Questão 67, Unicamp. Essa aqui foi complicada. Por quê? A Unicamp se dá o direito de fazer questões um tanto quanto criativas. No entanto, ela não é pioneira nesse tipo de questão. Que tipo de questão? Eu vou mostrar aqui para você. Tem aqui o texto para você ler, mas as alternativas, na verdade, veja só você. Opa, aqui está a questão, tem um texto. E a alternativa está com imagens. Não é mérito da Unicamp isso aqui. A VUNESP já fez muitas vezes com obras de arte, principalmente nas questões de literatura, tá? A VUNESP tem feito isso. Bom, vamos fazer a leitura. Vamos lá. Em uma visita ao Museu de Arte Indígena, um estudante observou uma obra seguida de uma placa explicativa. Então, você está lá passeando e tem a plaquinha. O que a prova está pedindo para você? Você vai ter que identificar. Essa plaquinha aqui está falando de qual peça, tá? Então, vamos ler a plaquinha. Interessante uma questão, né? O inglês do seu dia a dia. Você está passeando, está viajando. E às vezes, se está em espanhol, a gente vai que vai. Se está em inglês, vamos entender. Vou lá, em inglês com você, pausando para repassar para o português. In some indigenous cultures, headdresses represent native people's right to govern themselves according to their own laws. Em algumas culturas indígenas, a headdress, dress, vestir, roupa, head, cabeça, representa o direito dos povos nativos de governarem a eles mesmos de acordo com suas próprias leis. Então, é muito representativo o papel do adorno na cabeça, tá? É o que a gente tem ali nas figuras. The materials they are constructed we can vary greatly, including wood, iron, feathers and ivory. Aqui deu um probleminha, porque talvez todo mundo sabia que os materiais usados para construir são madeira, iron, ferro, na verdade iron, é uma pronúncia diferente aqui, né? Você tem que inverter o O com R. Feathers, penas, e ivory,
marfim. Rather than using gridded designs, ao invés de usar gridded designs, symbols of spiritual beliefs, or putting birds of mammoth at center stage, as several others do, horns were attached to this headdress, an emblem of power reserved to those whose exceeding worth and power is admitted by all nations. Vamos lá. Então ele fala assim, ao invés de usar gridded designs, que seria o gridded designs? Grid, em inglês, é grade. Então, o grid de largada é um desenho quadriculado. Essa é a ideia, é um padrão, né? Ao invés de usar esses desenhos gradeados, vamos dizer assim, né? Que é símbolo de crença espiritual, ou ao invés de colocar pássaros e mamíferos no centro, como muitos outros fazem, os chifres, horns, são colocados nesses adereços de cabeça. Um símbolo do poder reservado para aqueles que excederam em valor e poder e é admitido por toda a nação. Ou seja, você, pelo vocabulário que você se apresentou na hora da prova, você poderia fazer uma exclusão aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos desenhos. Então, nas imagens que a gente tem aqui, desenhos, né? As imagens, as fotos, né? Letra A, eu tenho um mamífero com chifres. Eu falei que mammals, mamíferos, não são usados. Letra B, eu tenho grid design. Eu tenho lá o xadrezinho, o desenho em padrão de xadrez. Esse, o grid design, também foi descartado. Letra C, eu tenho bird. Olha lá, o passarinho de ferro, né? Também foi descartado. O que sobrou? Sobrou a letra D, só o chifre. E ainda assim é um chifre estranho, né? Pode ter atrapalhado na hora da prova, porque é um chifre e amarraram na ponta do chifre uma espécie de, parecem penas, né? Porque nenhum chifre tem essa terminação. Mas deu para ver pelo chifre. Então, essa aqui foi por exclusão. Mammals, mamíferos, letra A, tá fora. Gridded design, letra B, tá fora também. Bird, letra C, tá fora. Sobrou chifre, horn, na letra D. Eu confesso para você que eu achei essa questão muito difícil. Tá? Eu achei ela muito difícil pelo contato que eu tenho com os alunos, pelas palavras que foram apresentadas. Essas palavras não são comuns nos textos que a gente faz na leitura em sala de aula. Textos não citam penas. Birds, a gente sabe. Mammals, dá para saber pelos textos de biologia. Agora, horn, chifre, você tinha que ter algum conhecimento prévio aí para poder chegar nessa. Então, essa aqui eu achei muito difícil, tá? Vamos ver como é que foi o pessoal. Olha lá, enroscou. Enroscou essa aqui, deu uma complicada. A questão que muito mais gente foi na letra C. Por quê? Porque viu o passarinho ali na cabeça e aquela coisa que vocês fazem às vezes quando está lendo o texto em inglês. Pega palavras soltas fora do contexto. O que salvaria aqui um candidato preparado? Quem assiste, fez um curso mesmo voltado para o vestibular. O que a Unicamp prezou aqui? A palavra rather than. Que você que está estudando, está se preparando e conhece a prova da Unesp, identificou aqui. Rather than, ao invés de. Pelo sabendo que era o rather than, você poderia já eliminar o pássaro animal. E o grid design pediu um pouco mais de você. Sabia o que era um grid? Um grid é alguma coisa que tem esse padrão. Tem, não tem. É o padrão quadriculado. Faria por exclusão. Ao invés de. Rather than era a principal palavra aqui. Quem assistiu a aula de conjunções ia ver o rather than. Sinônimo de rather than. Você está aqui assistindo. Você está aqui comigo se preparando para o vestibular. Vai fazer também a prova da Unesp. Sinônimo de rather than. Instead of. Instead of. Tá? Ao invés de. Essa foi a palavra-chave para a turma acertar. Veja que foi um índice de acerto inferior a 50%. Essa aqui foi uma questão que discriminou bem. Isso é uma questão boa. É uma questão, quem conhece acerta. Quem chega no vamos que vamos, erra. Esse é o objetivo do vestibular, não é ferrar ninguém. É fazer a seleção entre as pessoas que se prepararam e não se prepararam.
esse daqui não foi um vocabulário fácil, tá? Não foi um vocabulário fácil, mas deu para chegar. A banca entende que a questão foi bem sucedida, cumpriu o objetivo, discriminou, pois teve um índice de discriminação bom. Deixa eu falar rapidinho, não falei antes para você, né? O que é um índice de discriminação bom? Não é 100, não é 1 e nem 0. É um desenho de uma pirâmide. Se você não viu um vídeo que eu preparei, que está aqui no YouTube, sobre a Unicamp, índice de discriminação, tá lá. Você pensa assim como um gráfico, tem um triângulo, tá? Então o índice de acerto é próximo, uma questão boa, é 0,5, porque ela não é nem fácil nem difícil. Mas para quem não está preparado, ela é difícil. Para quem está preparado, ela fica acessível. Então, 0,446 é um índice ótimo, né? Uma questão muito boa. Então, a questão teve um índice de discriminação considerado bom e um nível de dificuldade mais elevado, resultando em uma proposta equilibrada. Além disso, a questão demandou que os candidatos mobilizassem diversos tipos de letramentos em língua inglesa. Você dominasse um bom vocabulário, tá? Esse formato de questão já vem sendo usado na prova dos ingleses dos últimos anos da VU, vestibular da Unicamp, e também da prova da Unesp, da prova da Unifesp, e como vimos aqui, tem se mostrado efetivo nos diversos aspectos aqui citados. Turma, o lance é o seguinte, vocabulário, leitura de texto, tá certo? Mesmo que você não soubesse ali apenas feeders, mas você se preparou, você esteve aqui comigo, assistiu às aulas, o rather than tá na grade do curso. Em algum momento eu vou chegar para você, presta atenção nessa palavra. Isso aqui é fundamental. Rápida observação sobre o uso das conjunções no vestibular. Por que pedem conjunções para vocês na prova? É uma maneira de discriminar quem está preparado, porque se você está preparado, o que você fez? Você fez pelo menos uma prova por semana. Não é todo dia, por semana. Uma leitura de texto por semana. Você foi lá, leu o texto. Poxa, a aula de inglês não cai gramática, não cai mesmo. Mas na aula sempre vai ter uma leitura de texto. E você cruzou com essa palavra. E por que que as bancas querem que você saiba essa palavra? Porque se você não sabe essa palavra, o texto fica sem sentido. Rather than foi decisivo aqui nessa questão. Sem ela você não ia chegar. Talvez você não soubesse que era horn. Aí a situação... Horn não é uma palavra acessível, mas você sabe o que é bird. Você sabe o que é mammal, que é mamífero. E você poderia já fazer essa exclusão. Ia ficar. E você viu lá que tem lá, fala de adereço de cabeça, entre o pano com xadrez e o com chifre, você ia ficar com chifre. Tá certo? Vamos lá. Vejo você na próxima. Até mais. Questão 68, essa questão ela foi mais chata do que difícil. Deixa eu já colocar aqui, de novo, colocar o óculos. Vamos ler a questão, tá? O texto a seguir é parte de uma chamada para uma publicação de artigos em uma edição especial da revista Nature. Revista Nature é a revista mais importante de divulgação científica no mundo. Se você foi publicado na Nature, você está de parabéns, tá certo? O que a Unicamp sempre procura fazer? Ela procura sempre colocar um tipo diferente de linguagem dentro do seu vestibular. Então nós já vimos um texto com intertextualidade, um texto histórico, um discurso histórico com uma imagem. Anteriormente a gente viu uma brincadeira com figuras, né? Um texto que você poderia encarar uma visita ao museu. E aqui um texto muito próximo da linguagem científica. Já teve anos que a prova da Unicamp se caracterizava por pegar textos técnicos, eram as questões até mais difíceis. A Unicamp já teve questões muito criativas também, misturando inglês com matemática e muito mais. Então, no entender da Unicamp, a leitura de artigos como esse da revista Nature passa a fazer parte da sua vida acadêmica. Uma vez dentro da universidade, esse tipo de leitura vai ser corriqueira. E essa é uma proposta que a Unicamp não coloca no seu edital, mas nesse comentário que eu trouxe para você, que a Unicamp publica depois, como a prova comentada, ela faz essa observação. A prova de inglês não só filtra os candidatos, mas de certa forma prepara para aquilo que você vai enfrentar. Se você me segue, se você me acompanha, já foi lá no meu Instagram. Se você não foi no meu Instagram, por favor, vai lá.
deixa seu like, começa a seguir, isso me ajuda demais. Celso.prof, prof com E no final, tá? E você vai ver o depoimento dos meus alunos que foram aprovados. Recentemente eu tive 3 casos muito legais na Unicamp, eles falaram exatamente isso. Tiveram essa preocupação de falar, professor, bem que você falou na sala de aula. Pô, como é que você sabe? Porque eu conheço as pessoas que estão lá e eu sei como é que funciona o idioma inglês dentro da academia. A prova da Unicamp já te prepara. É uma prova que é de leitura e já fala para você, ó, vai acontecer isso, isso acontece. Então, essa leitura aqui é importante. Então, fique familiarizado. Ó, existe uma revista chamada Nature. Professor, o que eu faço? Entra lá no site da Nature e lê o que te interessa. Qualquer coisa, alguma coisa te interessa. Você está prestando vestibular, você quer alguma coisa da sua vida, você tem interesse, você tem curiosidade nas coisas. Vai lá na Nature, no site da Nature, tá aqui, ó, www.nature.com e você vai achar alguma coisa que te interessa. E leia esse texto. Imprima. Imprimir é importante. Não, mas economizar, tudo bem, mas o papel e a caneta ainda faz muita diferença no seu aprendizado, tá? Então tá aqui. Vamos ler esse trecho da Nature, tá? The environmental and ethical implications of traditional livestock rearing combined with increasing global population and demand for protein-rich nutrition has led to investments in alternative protein research. Vamos lá? As implicações ambientais, meio ambiente, ambientais e éticas do criação do livestock. Livestock são animais vivos que são criados. Então pecuária, ovinocultura, suinocultura, tudo aquilo que envolve animais vivos que são criados com destino de serem consumidos. Combinado com o crescimento da população global e a demanda por uma alimentação rica em proteína, tem levado a investimentos na pesquisa de uma proteína alternativa. Tá certo? Então você tem debates ambientais e éticos na criação dos animais. Aqui no Brasil, qual que é o nosso debate ambiental? É o desmatamento para expansão da pecuária. Quais são os debates éticos? Consumir carne, que tipo de carne você consome, que tipo de medicamentos são ministrados nesses animais para que eles se transformem mais lucrativos, né? O impacto de você estar consumindo aquela quantidade de hormônio, né? Esses são os debates que a gente tem. Olha a Unicamp conversando com todas as provas. Olha a Unicamp sempre trazendo um debate para o presente, tá? A prova sempre vai fazer isso. E ela fala exatamente isso no seu edital e fala aqui no seu comentário. One emerging approach is cellular agriculture, ou seja, uma abordagem que está crescendo é a agricultura celular. Vamos entender o que é essa agricultura celular. In which traditional meat tissues such as muscle and fat cells from cows, chicken, fish, or alternative protein sources such as alga are cultivated under controlled laboratory conditions. Há um cultivo de célula animal, de vaca, de peixe, de galinha ou de alga sob controle no laboratório. Há um cultivo de células proteicas animais. However, no entanto, mais uma vez a conjunção. The optimization of these protocols is highly dependent on cell types, and further development is required to make cellular agriculture an economically viable alternative to traditional sources of protein. No entanto, a otimização desses protocolos é altamente dependente dos tipos de células. E em desenvolvimento posterior, é requerido para fazer a agricultura celular economicamente viável, uma alternativa economicamente viável às tradicionais fontes de proteína. This special issue welcomes research on improvements to cellular agriculture protocols to maximize sustainable protein production. Essa edição especial, essa revista da Nature, está trazendo o quê? Artigos discutindo o quê? Pesquisas no melhoramento da agricultura celular, nos protocolos da agricultura celular,
para maximizar uma produção de proteína sustentável. Então, nós temos problemas para produzir mais proteína. Criar animais, temos um problema. Existe uma nova maneira de fazer, cultivar proteína em laboratório. Mas tem os desafios. Essa edição está trazendo um debate sobre esses desafios. Entendido isso, entendido a questão. Veja como você vai para um alto nível do idioma. Quanto mais alto o idioma que você utiliza, quanto mais sofisticado o inglês, mais próximo do latim. Tem palavras aqui que talvez você não conhecesse. Grifa essas palavras, coloca no papel, joga no Anki, memorize. Essas não tem nenhuma palavra fora de ordem aqui, não tem nenhuma. Todas as palavras que aqui estão são importantes, tá? É importante você ter um domínio, tem que chegar na hora da prova com esse vocabulário dominado. Vamos às alternativas. Letra A. Qual seria o tópico específico da edição especial? Já entendemos, a produção de proteína animal em laboratório. Esse é o tema da revista. Vou achar essa alternativa. Alternativas economicamente viáveis dentro da agricultura tradicional. Qual que é a palavra errada aqui? Dentro da agricultura tradicional. Não é uma agricultura tradicional. Tá certo? Letra B. Desafios éticos e ambientais da pecuária. Isso aqui é aquela alternativa para pegar quem leu pela metade, que é a primeira linha. Sabe aquela menininha que tenta pôr o canudinho no copo e joga o texto longe? Eu jogo o copo longe. São muitos de vocês antes de me conhecerem. Era assim. Começava a ler o texto, jogava o copo longe. Não. Aprendeu a ter paciência com o texto. Essa aqui era para pegar quem não teve paciência, tá? Presta atenção nisso, tá? Ó, A, dentro da agricultura tradicional. B, era a primeira linha, não teve paciência para fazer. C, sustentabilidade na pesquisa de novos protocolos para a agricultura tradicional. Também não, né? Letra D, a agricultura celular? Sim. De diversas fontes de proteína? Sim. Alternativa D. Opa, passei aqui. Alternativa D. Tá aqui, ó. Em que pese a quebra de expectativas da banca e do resort inglês, a questão teve sucesso no que se refere à discriminação dos candidatos. Aquela velha história. Mentira. 368 não discriminou muito não, tá? E classificação de boa. Tinha que ser mais, mas quem já viu meu vídeo da Unicamp 2023 já percebeu que quando é para pôr no papel, a Unicamp meio que defende a banca, tá? Não foi muito boa não, tá? Em termos de discriminação. A banca avalia que a inserção de textos acadêmicos no vestibular Unicamp é um movimento positivo para chamar a atenção dos candidatos para a necessidade de familiarização e prática com esse tipo de texto. Foi o que eu falei para vocês, né? Ah, professor, você tinha lido? Tinha lido. Mas eu quero que vocês percebam. Vejam que a galera se deu bem aqui. Então não foi uma questão boa. Foi uma questão fácil. Por quê? Porque quem teve paciência para ler o texto entendeu que estão cultivando células de proteicas em laboratório, que é uma agricultura celular de diversas fontes de proteína. Não é agricultura tradicional como a letra A. Letra B é quem teve impaciência para ler, ó, mas foram poucos os impacientes ali, ó, pouquíssimos. A maioria da turma encarou e encarou bem. Professor, como é que você explica um texto desse, ter um índice desse aqui? A minha explicação é o seguinte, é como eu falei, quanto mais próximo do formal um texto em inglês, mais próximo do uso do latim. E quanto mais próximo do latim e do francês, mais próximo do português. Nós conhecemos as palavras, tá? As palavras que não são de origem latina aqui, por exemplo, environmental, não dá para você chegar no vestibular sem saber o que é environment, é ambiente, tá? Livestock, hurrying, até eu diria que é difícil, tá? Mas pelo contexto você poderia chegar. Não dá para você chegar para o vestibular sem saber o que é increasing. Não dá, tá? Então, parabéns a você que está aqui antes da prova. Aprendeu environmental, aprendeu increasing. Aqui, ó, aqui já vai tudo para o latim, né? Lead, passado de lead, tá? Importante, levar, direcionar. Pesquisa, research. Então, assim, quanto mais próximo você tá do formal,
mais próximo fica do português você consegue chegar, tá certo? Então, dito isso, alternativa D para essa questão 68, eu vejo você na próxima. Até mais. Questão 69, questão falando do ChatGPT. A Unicamp sempre quer falar do que está acontecendo. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, se você está prestes a fazer a prova da Unicamp, achou esse material aqui para estudar, presta atenção nos debates que estão acontecendo no mundo nesse ano. O meu palpite, como não poderia ser diferente, vai ser de novo inteligência artificial. O ChatGPT é uma plataforma de inteligência artificial. Vão repetir esse tema, certamente, e os outros temas que aconteceram no ano de 2024. Então vai lá, dá um Google. Temas mais relevantes 2024. Certamente esses temas a banca está prestando atenção, principalmente ali antes de agosto. Agosto costuma fechar a prova, tá certo? Então, a Unicamp honrando a sua tradição de estar sempre dentro dos assuntos que são relevantes no presente. Ela coloca isso no edital, ela coloca isso aqui nos comentários da prova. Você vai ver comigo novamente. Vamos lá, fazer a leitura, né? Em uma matéria para um site, jornalistas fizeram interações com o ChatGPT, a fim de analisar sua capacidade de criar textos possivelmente problemáticos. Qual que é a discussão? Até o quanto que o ChatGPT consegue imitar uma pessoa de verdade falando. Nessa prova da Unicamp teve uma imagem gerada por inteligência artificial muito legal. Questão com o Papa usando aquele bobojaco branco, né? E tem lá uma explicação, como é que a gente percebe. Tem coisas que a inteligência artificial não consegue fazer a olho humano. Imagina a gente vivendo num mundo de fake news, né, de tudo mais, você aprender também a identificar essas interações com a inteligência artificial. Então, os jornalistas se sentaram e falaram, para tanto eles pediram que um programa de inteligência artificial reescrevesse um e-mail que seria hipoteticamente usado como golpe. Olha só o que o ChatGPT escreveu. Hey there, you're probably wondering why you're getting this email. E aí, tudo bem? Você provavelmente está se pensando aí, se imaginando por que você está recebendo esse e-mail. The truth is, I put some malware on website that you visit. A verdade é, eu coloquei um malware. É uma variação de software. É um programa do mal. É isso mesmo, tá? É um vírus. Num site que você visitou. O meu vírus, my malware, took control of your browser, record everything. Ele tomou controle do seu navegador, navegador, e gravou tudo, including your contacts from your Messenger, Facebook and email account. Pegou os dados de todo mundo que você tem ali nesse computador, que você usou, tá? To top it off, cereja do bolo, para completar, I also took videos of you. Eu também peguei seus vídeos. So I give you the option to make a deal before I do anything with it. Eu tô te dando a chance de fazer um negócio, um acordo, make a deal, fazer um acordo antes de fazer qualquer coisa com isso. Dito isso, vamos lá. O e-mail criado pelo programa chama atenção pelo quê? Pelo uso de linguagem agressiva? De forma alguma, a linguagem não é agressiva. É uma linguagem informal, até amigável. E é engraçado, é amigável, mas está te ameaçando de chantagem, né? Pois se apoia em expressões violentas. Não, nada a ver. Letra B. Por reproduzir a sintaxe da comunicação humana à medida que recorre o humor para acusar o usuário. Tem uma palavra errada aqui. A palavra acusar. Não é acusar. Se tivesse chantagear, essa seria a resposta correta. C. Pelo emprego de um tom sarcástico, pois se apoia em linguagem informal para ameaçar o usuário. Eu não gostei do sarcástico, tá? Mas eu acredito que a banca não quis recorrer de novo à linguagem informal, né? Por mim seria melhor colocar informal do que sarcástico. Qual que é a ideia do sarcasmo aqui, né? Então você poderia colocar uma interrogação nessa aqui. Letra D. Por infringir questões éticas, com certeza. Uma vez que informa ao ter
pública as informações privadas do usuário. Não, ele ainda não fez nada com isso. Before I do anything with it. Antes de fazer alguma coisa. Então não foram publicadas. Por exclusão, letra C. Mas eu não gostei dessa palavra sarcástico. O que é sarcástico? Sarcástico passa muito perto da ironia, né? Que é uma inversão do que se espera. O sarcasmo é você fazer graça com alguma coisa de uma maneira um tanto quanto debochada. Então, seria um deboche a linguagem informal para acusar? Eu não gostei dessa elaboração, tá? Embora, por exclusão, a resposta correta seria realmente a letra C. Eu não gostei dessa aqui, desse uso dessa palavra sarcástico para a forma correta. E muita gente também não gostou. Embora, por exclusão, a galera foi na letra C. Mas veja que não foi com tanta convicção. A Unicamp vai falar que a questão é maravilhosa. Por quê? Porque teve um índice de acerto de 50%. Diferentemente das questões anteriormente analisadas, não houve, nesse caso, surpresas para a banca elaboradora. Também, 3 alternativas que claramente não estavam corretas, né? Vamos voltar aqui, ó. A não é linguagem agressiva. Não é para acusar. A D não tem aqui, não foi publicado. Sobrou a C, apesar do termo sarcástico ali estar um pouco fora de lugar, na minha opinião e também dos meus alunos, tá? A previsão era de que a proposta não seria fácil. Não foi fácil mesmo, tá? Não foi fácil, mas por conta da elaboração das alternativas. Justamente por cobrar itens do programa que costumam ser mais desafiadores aos candidatos, como a análise de efeito de sentido. Isso não é tão desafiador assim, principalmente para quem está preparado. Uma questão clássica VUNESP, mais uma vez. Figura de linguagem a partir de cartoon. Normalmente a resposta é ironia e sarcasmo. Então, a banca certamente viu esse tipo de questão e tentou trazer essa mesma ideia aqui. Vamos cobrar dessa maneira? Eu achei interessante a proposta, achei muito legal você pegar o ChatGPT e tentar brincar com esse uso da diferentes abordagens da linguagem, mas o uso do sarcasmo ali na letra C, para mim não ficou legal. Mas, por exclusão, sobrou só ela, tá? Como análise de efeito de sentido, muito bom, parabéns. E mais especificamente do tom e das implicações de certas expressões contidas no e-mail, ótimo. Em geral, a banca avalia a questão de maneira positiva, discordo. Sobretudo porque a discriminação entre os candidatos foi satisfatória. Fez o objetivo dela, mas não foi pelo acerto, foi pela exclusão. E espera que a proposta e suas implicações possam ser mais amplamente discutidas entre candidatos, escola e comunidade como um todo. Aqui a Unicamp, o vestibular da Unicamp se atribui um grande valor. E aí a gente tem que conversar um pouquinho. Bom, tá decidido aqui, né? Estamos entendidos, coloquei a minha visão. Eu não gostei dessa questão na letra C, embora dava para acertar pelo domínio, né? Mas o que eu estou falando aqui? O que a Unicamp está falando? A questão é o seguinte. A Unicamp sabe qual é a realidade. Qual que é a realidade? Não tem aula de inglês na escola. Não é culpa dos professores. Já tive discussão, nossa, dor de cabeça. Gente falando que eu desmenosprezo o trabalho na escola. Enfim, não é nada disso. Eu sei qual é a realidade, a Unicamp sabe qual é a realidade. Os professores na escola são cobrados por conteúdos, não tem como. E inglês não é conteúdo, inglês é habilidade. São poucos professores que conseguem implementar aquilo que é considerado ideal em sala de aula, que é o quê? Leitura de texto. Não dá. Um grande problema entre a expectativa, o que um professor deve fazer em sala de aula, o que se espera. O inglês é um drama. Quem não sabe inglês sente-se mal pra cacete, pra caramba, pra outra coisa. E a Unicamp fala isso. Eu vou voltar aqui, ó. Ó. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar disso aqui, ó. Isso aqui, se vocês não leram isso aqui ainda, leiam, tá? Deixa eu colocar em tela cheia. Não vai ficar bom para você, tá? Não, esquece. Deixa para lá. Mas existe aqui, isso aqui é o final do comentário da Unicamp. Quer esse comentário? Então manda aqui, ó, comenta aqui, ó, vai nos comentários. Professor, manda para mim esse PDF, tá disponível na internet, mas às vezes eu entendo que você não conseguiu achar, eu mando para você. Vai lá no meu Instagram,
manda uma DM, professor, eu assisti, comenta aqui, né? Comenta aqui, põe seu e-mail, ou não quer, manda lá no Instagram, entre em contato comigo, ou aqui na caixa de comentários, ou lá no Instagram, eu encaminho para você, e você leia. E a Unicamp, eu vou ler para você, tá? Eu não vou colocar aqui, mas eu vou ler para você. Ó, o que a Unicamp está falando aqui? Por fim, cabe ressaltar que a banca elaboradora de inglês reconhece que o acesso ao conhecimento dessa língua evidencia privilégios e disparidades sociais e educacionais que não podem ser negligenciados, o que justifica novamente a importância da construção de questões que avaliem a capacidade de leitura e de conjugação de letramentos diversos na leitura em inglês, como já destacado. O que a Unicamp está falando aqui? Ela está falando que entende que é um drama aprender inglês no Brasil, é um drama. E o que ela está fazendo aqui no vestibular? Ela sabe que ela é referência. Ela sabe que uma escola vai ser cobrada pelo desempenho dos alunos no vestibular. Então ela sabe que os professores vão, de alguma forma, trazer essas questões para a sala de aula, quando tiverem sorte. Porque, por mais que fale que sim, que não, isso vai ser cobrado da escola, o desempenho no vestibular. É isso que ela está falando aqui. Então ela entende a grandeza dela, entende a importância dela, a influência dela. Então ela faz a prova pensando tanto em quem vai entrar, mas pode usar esse meu material na sala de aula, vai ser importante. A gente entende que é dessa maneira que você deve aprender uma nova língua. Dito isso, vejo você na próxima. Até. Questão 70. Vamos lá. Já deixa eu trazer ela aqui para você. Mais uma leitura, né? Na verdade, o tempo inteiro a leitura, né? Direto, tá? Sempre muito bom prestar atenção no que a questão está pedindo, tá? Eu não coloquei aqui, mas vamos lá. Mas é uma questão genérica, no sentido que genérico o quê? Você tem que fazer a leitura integral, por isso que eu não coloquei nada ali. Análise do autor sobre Wednesday. Então, Netflix Wednesday draws many real-world parallels. O draw é um verbo em inglês tanto para desenhar, quanto para projetar, quanto para chamar atenção para alguma coisa, tá? Então, a série Wednesday, não sei se alguém aqui já viu, alguns alunos meus assistiram e erraram a questão porque assistiram. Vocês vão entender por quê. Faz muitos paralelos com o mundo real. It features unusual creatures. Aparecem criaturas não usuais, incomuns, como werewolves, lobisomens, e psychos, que são referidos, são chamados coletivamente como outcasts. Outcast é aqueles que são os excluídos, tá? Os que não fazem parte. While they refer to non-supernatural humans as normies, ou seja, enquanto aqueles que não têm problemas, olha eu repetindo o que a série aponta, né? Não tem nada de diferente, eu ia falar anormal, né? Não supernatural, não tem poderes super especiais, são considerados normies, que vem realmente de normal. Olha a Unicamp trabalhando essa questão de normatividade, o que é normal, pegando alguma coisa do dia a dia, tá certo? The outcasts are stand-ins for anyone othered by society, such as indigenous people, people of color, the LGBT and neurodivergent. O que está falando aqui? A série está trabalhando como os outcasts são exemplos de todo mundo que é considerado fora da heteronormatividade na sociedade. Aí deu os exemplos aqui. Every so often, então, de uma maneira comum, sendo assim, the norms distrust the outcast boils over into hatred and violence. Os outcasts sofrem o quê? Violência, preconceito, desumanização e violência no seu dia a dia. In the show, the town's colonial era saw outcasts not only being othered. Então, a cidade colonial, os outcasts não são só othered, são aliados, né? De alheio. São considerados excluídos, né? São os outros. Mas também são assassinados pelos pilgrims, os peregrinos, tá? São os peregrinos. São os primeiros habitantes da América. These acts of butchery, carnificina, butcher, açougue, carnificina, são tudo menos apagados dos livros da história. É uma história, infelizmente, familiar. Olha só,
tem que saber inglês aqui, tá? All but. Todo mundo sabe o que é mas. Essas histórias de carnificina foram tudo menos apagadas dos livros da história. Ou seja, você tem um contrassenso aqui. Porque você imagina que essa carnificina não seja relatada. Ela foi bem relatada e documentada, tanto aqui no Brasil, quanto aqui na vizinha Argentina. Eu vou falar da Argentina porque é um caso bem típico, tá? De apagamento dos povos nativos, os indígenas, e também dos africanos. Tem essa documentação. Um clássico da literatura argentina é Viagem aos Povos Ranqueles. Ranqueles era o povo nativo indígena que ocupava ali o que os argentinos chamam de deserto. E a mesma coisa na história dos Estados Unidos. De acordo com o texto, esses atos não foram apagados do livro da história. Então, não saber o uso desse but, que eu vou explicar para você aqui rapidinho, tá? Então, assim, nothing but, nada além, tudo menos isso. Nothing but, tudo menos isso. Então, assim, everything but the girl, tudo menos a garota. Nothing but all the, nada além disso. Então, esse but abre uma exceção, uma exclusão, tá? Não é um mas, é uma ideia de exclusão, tudo menos isso. Nada além disso, faz uma ideia de exclusão. E é isso que tornou essa questão difícil, tá? Não saber essa construção aqui do all but, um superlativo ou um pronome definido junto ao but. O que a gente tem aqui? Vamos lá? A análise do autor sobre o Wednesday, portanto, qual que é a análise? A série Wednesday representa uma realidade. Ele usa da literatura, mas coloca ali uma literatura, eu uso qualquer tipo de criação, tá? Seja cinema, literatura são livros. Mas muitas vezes uma série, um filme é baseado num livro. Esse eu não, de verdade, eu não sei se foi baseado num livro, tá? Eu não assisti a série. Alunos meus, alguns assistiram e por terem assistido erraram. Letra A. Paralelo em ficção e realidade, sim, está no começo do texto, para discutir como a existência de grupos marginalizados tem sido historicamente apagada dos livros de história. Foi todo mundo nessa, porque isso é uma realidade que a gente conhece. Só que a prova da Unicamp foi aqui no detalhe. É esse trecho aqui, ó, fez todo mundo errar. Porque isso aqui é uma verdade que você conhece, o que? O apagamento. Você já ouviu falar. E a história está falando sobre exclusão. E violência como forma de exclusão. Assassinato como forma de exclusão. Isso é uma realidade que a gente conhece. Mas o texto chamou a atenção que essas histórias não foram apagadas dos livros da história. Nem nos Estados Unidos, nem na Argentina. E recentemente no Brasil a gente tem falado bastante sobre isso. Por isso que a A está fora. Letra B. Elementos fictícios presentes na série para aludir ao modo como a desumanização da alteridade é um processo histórico violento. Perfeito. Então, alguém poderia ter ficado entre a e a B. E por estar mais familiarizado com a realidade na letra A e não ter entendido aquela questão final, na última frase no texto, não iria na letra B. Letra C. Fatos históricos para traçar a origem da exploração de povos indígenas e o modo como foram violentamente desumanizados na série. De novo, né? A letra C aqui apontando para uma coisa que é familiar. Essa estava muito difícil. Mas assim, fatos históricos não são fatos históricos, uma ficção que não faz menção a algo que de fato aconteceu. Inventaram caracteres não, perdão, eu falei character do inglês, né? Personagens fictícios, lobisomens, não é? Letra D. Comparações históricas sobre os conflitos entre colonizadores e peregrinos para criticar o modo como esse conflito é retratado na série. Não, colonizador e peregrino é a mesma coisa, então a D tá fora. Então, olha aqui uma questão que deu uma complicada legal, tá? A galera foi tudo na A. Galera, a maioria, né? 54%.
pouca gente. É realmente assim, essa aqui foi aquela, acertou quem passou. Não é quem passou, acertou. Quem acertou, passou, tá? Acertou quem passou. Olha o índice de acerto. 36%, tá? Nas mais concorridas. Por quê? Estava atento, sabia muito o idioma. E é por isso que você está aqui. Agora você sabe também. Opa, estou voltando aqui, né? Estou voltando aqui. Segundo a estatística, essa foi uma única proposta classificada como difícil. Realmente, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Nem a banca, nem o revisor previram esse desempenho. Tá vendo só? Ambos consideraram a questão média em relação a essa dificuldade. O índice de discriminação foi baixo. O que quer dizer que foi baixo? Mesmo quem estava preparado errou, indicando que a questão foi marginal. A questão não serviu no propósito, estava muito difícil. Eles reconheceram aqui. O que eles não perceberam? O que a banca pensou? A banca erra também. Eu erro. Eu, como professor, às vezes eu errei muitas vezes fazendo simulado. Eu pensei uma coisa na questão e não percebi. A banca acreditou que a turma poderia chegar aqui. O que a banca acreditou? Que essa ideia aqui, essa ideia de apagado, o pessoal ia perceber. Não é tão fácil assim. Foi uma questão bem difícil. Acontece, tá? A própria banca admitiu ali que a coisa ficou mais pesada. Certo? Dito isso, vejo você na próxima. Até. Questão 71 da Unicamp, mais uma questão complicada, já vou colocar aqui para você. Tem o texto, dá uma olhada na alternativa, na questão, né? O diferencial do filme. Então vamos procurar o diferencial do filme aqui. Mais uma vez, o pessoal assistiu o filme, entendeu o filme e se perdeu na hora da prova. Aconteceu bastante, tá? Guardians of the Galaxy Volume 3. The Something Few Movies Have Ever Done. It tells a compassionate story about testing on animals to a Marvel-sized audience. O que o Guardião da Galáxia fez de bom? Contou algo que poucos filmes fizeram antes. Uma história sobre testes em animais para uma audiência do tamanho da Marvel. Então, olha só. Opa, não é isso que eu quero. Eu queria já mostrar para você que eu já vi essa questão, né? Essa questão não foi tão bem elaborada, porque dava para acertar de cara. Ó, coragem do roteiro em dar destaque à polêmica de experimentação em animais para testes. Letra A tá certa. No ineditismo, isso aqui já corta a questão. Não é inédito. Ele falou, poucos fizeram, mas nunca fizeram. E essa questão do superlativo, né? Você que é candidato já está bem familiar com isso. Falou nunca, falou tudo. Falou nunca, falou jamais, falou sempre. Você já costuma eliminar a questão. Então, ineditismo, elimina. C. No retrato das emoções dos animais usados em experimentos em laboratórios, isso aqui enganou todo mundo. Porque todo mundo sentiu a empatia, né? Retrato das emoções dos animais. Mas o diferencial está aqui, ó. Letra D. No impacto da abordagem no tema para órgãos de grande repercussão. Essa aqui está fora. Então, você volta lá no texto. O filme mostra de maneira bonita, hein? Interessante, que levou para os moviegoers. Quem vai nos moviegoers, de go, quem vai no cinema, os frequentadores do cinema, uma montanha russa de emoções quando expostos aos males, né, dos testes dos animais. A força do roteiro do James Gunn baseia-se no fato que ele não volta atrás, né? Apesar de ser um assunto bem complicado. E a gente fica empolgado com uma história mostrando empatia por todos os animais. Por o seu retrato, que é bem compelling, chamativo, né? Atraente, do Rocket, e lembrando aos frequentadores do cinema que os animais são torturados em laboratórios e não apenas números tatuados neles, a organização PETA, quem que é PETA? People for Ethical Treatment of Animals, uma ONG que defende os direitos dos animais, deu um prêmio para o Gunn como Not a Number.
não são apenas números, são seres que merecem respeito. Mas olha só, a resposta já estava ali na primeira frase, então não foi uma questão bem legal, tá? Uma galera conseguiu se localizar, deu para pegar bem. A Unicamp não vai dar o braço a torcer, vocês vão ver. Ela não dá o braço a torcer. Deu o braço a torcer no anterior, né? Vai falar que a questão foi legal. O mais surpreendente é que a questão foi de discriminação negativa, foi bem baixo. A questão foi avaliada como muito fraca, não cumpriu o objetivo. Isso significa que candidatos com bom desempenho nas demais questões da prova, contudo, incluindo as demais disciplinas, erraram essa da questão. Não entendo dessa forma, né? A resposta estava aqui, ó, na primeira. O problema foi que os candidatos assistiram o filme e se empolgaram com isso aqui, né? Mas a resposta estava no começo. Eu falei que não ia dar o braço a torcer, né? Torceu demais, quase quebrou o braço aqui. Então, nessa questão, um descompasso entre os diferentes grupos de candidatos que acertaram. Para a banca elaboradora, esses dados são importantes para repensar as próximas propostas, sobretudo com foco no aprimoramento da relação texto enunciado alternativa. Quem embolou essa questão quebrou a cara. Ela estava muito fácil aqui, ó. E o que talvez tenha acontecido? Que a gente não tem essa informação. O que a gente tem? Esses dados aqui, ó. A, B, tem essa escadinha, né? Tem essa escadinha aqui. O que a gente não sabe? A gente não sabe de uma coisa que a Unicamp sabe, que é o seguinte. Quem passou, acertou. Ao contrário da que a gente viu no anterior. Só quem entrou, acertou. Aqui, quem não acertou, quem errou, essa entrou. E quem acertou, não necessariamente tem entrado. Qual é o meu diagnóstico? Aqui, gente, é só um bate-papo, tá? Não tenho base para... Eu não tenho como checar os dados. É base da minha experiência como professor. O aluno chega para essa questão, leu o começo, entendeu o começo, não leu o resto, acertou. E era a alternativa A, né? Olha lá, era a primeira alternativa, a correta. Pelo gráfico, parece uma questão de boa discriminação, mas a Unicamp sabe de coisas que a gente não sabe, e quem elaborou essa questão dançou, não vai mais elaborar. Era A, era a primeira. Coragem do roteiro em dar destaque à polêmica de experimentação de animais para teste. Alguém leu só o comecinho e acertou. 40%. Talvez uma galera que leu mais se embananou com as outras. Talvez uma galera que leu mais e viu o filme ficou perdido entre a B e a C. E aí explica essa distribuição entre a B e a C. Segundo a Unicamp, é uma porcaria isso aqui. Então, bom, mas aí a Unicamp que vai lidar lá com a banca. Quem elaborou essa não vai elaborar mais, pelo que parece. Eu falei que não, né? Ela deu o braço a torcer dessa vez. Vejo você na próxima. Questão 72, a última da prova, a última de inglês, uma questão que merece, não que as outras não merecessem, enfim, mas merece uma abordagem um pouco diferente e você vai perceber. Vamos entender a questão que a Unicamp chama de questão metalinguística. O que é metalinguística? É uma questão que cobre gramática por ela mesma. A Unicamp tem um horror a esse tipo de questão, que é o sentido de você memorizar, segundo a Unicamp, regras e estruturas gramaticais. A Unicamp entende que a linguagem é viva, então você tem que entender dentro de um contexto. Mas deu o braço a torcer aqui, no sentido o quê? De fazer uma cobrança de um domínio mais complexo da gramática. E, segundo a Unicamp, foi boa a questão porque conseguiu fazer essa cobrança de um modo contextualizado. O que ela quer dizer com isso? O que ela quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, que você entende a gramática não por saber a regra, mas entender de que modo que essa regra pode ser utilizada para criar um entendimento, um contexto. Se eu mostrar a questão, a coisa vai ficar mais fácil de se entender. Olha só, eu tenho aqui um texto. No trecho a seguir, observa-se o uso de uma variedade linguística de inglês conhecida como African American Vernacular English. Aí tem a sigla AAV, tá? Muitos alunos vêm falar comigo a respeito de dificuldade com esse tipo de questão. Por que dificuldade? Porque é uma quebra naquilo que é esperado. Você treina a leitura e você de repente tem uma linguagem
que é um tanto quanto inesperada, é diferente daquilo que você está acostumado. Muita gente me alertou, professor, esse tipo de questão me chateia, me deixa inseguro. Qual que é a minha recomendação? Confia no que você tem e você vai perceber que vai estar errado, não posso nem usar essa palavra, né? Mas você vai perceber qual que é a variação. Vamos em frente, ó. Ainda que tão diversa e sofisticada quanto quaisquer outras variedades, a ave ainda é estigmatizada por ter características linguísticas diferentes daquelas que marcam a variedade de prestígio, isto é, a padrão. Então, tem coisas aqui no uso dessa variedade linguística, variedade ou variação? Variedade linguística que vão confrontar aquilo que você espera de estar correto. É correto dizer que o excerto, o trecho, apresenta aspectos linguísticos que diferem dos observados na variedade padrão, como i. Aí vem ali, na alternativa. E a 2 é o tema central. Então você tinha duas formas de resolver essa questão. Muita gente se embananou. Seria entender qual que é o que não está batendo ali, ó. Repetição do verbo de ligação, possibilidade de dupla negação, concordância verbal não padrão ou omissão de sujeito em orações. O que você já, sem ler o texto, você já consegue eliminar? A e D estão fora. Porque não tem repetição de verbo de ligação, não existe isso no inglês. E não existe no inglês omitir sujeito em orações, a não ser que você esteja utilizando o imperativo. Porque o sujeito e, por sua vez, o pronome é fundamental no inglês. Isso tem na aula de pronome. O inglês é uma língua com a conjugação verbal restrita perto do português. Se eu falo para você, vamos nessa? Você já sabe que o que eu omiti? Nós. Então, nós vamos nessa. Fui nesse lugar. Eu fui. Eu pude omitir o pronome eu, porque o verbo conjugação fui é só para a primeira pessoa. No inglês você não tem isso. Só tem um lugar no inglês que você varia a conjugação. No presente, na terceira pessoa do singular. I like, you like, he, she, it, likes. É o único lugar que você tem variação. E se você tiver assim uma concordância de verbal não padrão, nesse texto é aí que você vai encontrar. Possibilidade de dupla negação é algo que eu sempre falo em aula. Então, aqui nesse texto, olha só. Listen, escute, omiti o sujeito, mas ali tá ok, porque o listen é o quê? É o imperativo. Escuta. God love everything you love. Deus ama tudo que você ama. God love seria God loves, terceira pessoa, já quebrou ali. And a mess of stuff you don't. You don't, beleza. It always making little surprises and surprises them on us, when us less expect. Quando nós menos esperamos. Deus ama tudo que você ama e uma porção de coisa que você não ama também. Sempre fazendo pequenas surpresas e espalhando entre nós aquilo que a gente menos espera. Man corrupt everything. O homem corrompe tudo. De novo quebrou, né? Se man é um só, terceira pessoa. Man corrupts. Tudo bem. He tries to make you think he everywhere. Ele faz você pensar que você está em todos os lugares. Faltou o verbo de ligação ali. He is everywhere. Faltou o verbo de ligação, o verbo to be. You think he God. Você pensa que ele é Deus. But he ain't. I start to wonder why us suffer. Eu começo a imaginar por que a gente sofre. Why us black? Porque nós, os negros. I didn't take long to realize I didn't hardly know nothing. Eu não demorei muito para perceber que eu não conheço nada. Duplo negativo. Então, aqui você tem repetição do verbo de ligação. Na verdade, você tem a omissão. Letra D. Omissão do sujeito? Não. Omissão do sujeito no imperativo. Então, você não tem omissão do sujeito. Você tem possibilidade de dupla negação, que está ali no final. E você tem a concordância verbal não padrão em muitos momentos. Aí você vai. Previsibilidade da vontade de Deus. Não dá para prever a vontade de Deus. Olha, ela fala aqui, ó. It always making little surprises and springing than us when us less expect. Deus está sempre nos surpreendendo
e quando a gente menos espera. O que sobrou na próxima? Ilusão do homem quanto à sua superioridade. Aí vem, o homem corrompe tudo, ele tenta fazer com que a gente pense que ele está em todo lugar. Ele pensa que é Deus, mas ele não é. É uma ilusão. Letra C. Difícil, mas a turma foi bem. Foi bem. Nessa aqui a Unicamp ficou feliz. Ó. A banca entende que cobrar conhecimentos metalinguísticos, gramática, algo pouco comum nas provas do vestibular da Unicamp, é pertinente desde que seja feito de modo contextualizado. Foi feito aqui. Além disso, o foco em aspectos lexicais e gramaticais pode promover debates importantes sobre os problemas que emergem das diferenças de uso de linguagem/linguagens. Por fim, menos não importante, o índice de discriminação da questão foi ótimo. Foi bom mesmo, olha aí. Ó. Foi bem bom mesmo. No vestibular anterior, a questão que avaliava conhecimentos sistêmicos também teve bom índice de discriminação. Ou seja, estudem a gramática, porque vai cair de novo. No vestibular anterior, a questão que avaliava conhecimentos sistêmicos também teve bom índice de discriminação, ratificando os argumentos da banca quando a abordagem desse tipo do item no programa. Na verdade, é você saber ler o texto e perceber quando a questão está saindo. A questão não, a linguagem dentro da questão está saindo do padrão. Fizeram em 2023, gostaram. Fizeram em 2024, gostaram. Vai acontecer de novo nesse vestibular que você vai ver para 2025. Tá feita a correção, tá feita a abordagem. É isso que você tem que fazer, é o que você tem que prestar atenção da maneira que a Unicamp vai colocar a prova para você. Tá feito o desafio. Aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.